Pessoal, hoje aconteceu um manifesto, esse manifesto aconteceu em vários países, em várias cidades, aqui em Piracicaba também. Manifesto esse aí organizado pelo Sindicato dos Bancários, Sidban, aqui de Piracicaba. E a gente, logo pela manhã, a gente foi acompanhar. Entenda melhor o que foi essa manifestação e nós temos na sequência também a resposta da empresa sobre essa questão que foi apontada pelo Sindicato dos Bancários também da cidade de Piracicaba. Vamos acompanhar, vai lá. Nós estamos aqui nessa manhã, junto com o Sindicato dos Bancários, aqui na cidade de Piracicaba, na porta da TUS, justamente aí mobilizando, né, os funcionários e dando a consciência do que de fato está acontecendo. O Paiva conosco aqui, ele vai explicar melhor. Bom, Paiva, primeiramente, essa ação que está acontecendo aqui, simultaneamente está acontecendo no mundo todo, né, principalmente na América Latina. Queria que você explicasse para nós o tom dessa manifestação para quem está de fora entender o que vocês pretendem e a consciência que vocês estão trazendo para os funcionários que trabalham aqui. Primeiro, nós queremos deixar claro a todos que nos acompanham que nós somos favoráveis à instalação de uma empresa do porte da TOUS, da Pulse. O que está colocado é que nós temos uma relação com o Santander, que essa relação está fragmentada. Os colegas que vieram para prestar serviço aqui na TOUS e na Pulse estão executando serviços que eram executados dentro das agências bancárias, portanto, serviços bancários. E ao estarem classificando eles na categoria bancária, não o fazem e pagam metade do salário que os bancários recebem. Abrem mão de respeitar as vantagens dos benefícios da categoria bancária. Então a gente está buscando sensibilizar o banco que não é apenas em Piracicaba, você colocou, é uma jornada internacional, é na América Latina e no México hoje, para dizer o seguinte, vamos sentar e conversar? Não dá para fazer um acordo coletivo do tamanho que nós fazemos com os bancários. Qual é o acordo que dá para fazer? Não pode ser o que está sendo praticado. E na Pulse a situação é mais baixa ainda. Os salários beiram o salário mínimo, né, que não é para uma empresa do porte do Santander, é possível criar uma remuneração que valorize um pouco mais cada um dos trabalhadores e trabalhadoras. E, infelizmente, quando a gente busca aqui fazer um processo de abertura de negociação, infelizmente o Santander aciona as forças policiais com uma série de ações que tem que tomar na cidade e tem sido muito eficazes no combate ao crime, para vir aqui, né, para proteger uma questão que está sendo caracterizada como um crime contra a organização do trabalho. Porque toda vez que você não respeita um instrumento coletivo, você não respeita, né, o ser humano que está dentro, lá atrás a gente dizia que você explorava a mais-valia, né, que é para acúmulo de capital. O que nós rendemos hoje enquanto Santander no Brasil é 20% do total do lucro do Santander a nível mundial. No mundo, 20% sai daqui do Brasil. Sai aqui do Brasil. Então não pode ser tratado dessa forma, Neto. Então nós vamos ainda apostar bastante na negociação. Teve mesmo aqui algumas incompreensões de poucas pessoas do Santander, de poucas pessoas, felizmente. Houve também, né, uma postura muito correta da polícia, de ouvir, de tentar intervir, e a gente é grato, mas nós temos que, como papel, valorizar o trabalho dos nossos trabalhadores, exigir humanização do trabalho, que a precarização não seja um instrumento usado pelo sistema financeiro, e por isso os sindicatos estiveram aqui hoje, não foi só de Piracicaba, né? Estiveram desde as 4 horas da manhã deslocando, outros vieram ontem à noite, para que a gente consiga sensibilizar o Santander
para uma negociação e valorizar quem trabalha aqui dentro na TUS e na Pulse. O Paiva, até para pontuar algo muito importante, que assim, o sindicato ao longo dos anos conquistou muitos benefícios ao trabalhador. Isso é fato, né, Paiva? E a gente lamenta porque o Santander, ao longo do tempo, foi tendo um processo bom de conversa. Nós temos uma mesa de negociação nacional e o Santander faz parte. Há anos, né? E nós temos aqui pessoa que está no comando nacional, sentando com os bancos. E ele tenta fazer com que os outros bancos assimilem o comportamento dele para mudar a forma de relacionamento do sistema financeiro com os trabalhadores e com o movimento sindical. Isso não é bom. Eu acho que a exploração do trabalho, ela não passa mais, em pleno século XXI, né, por ferramentas usáveis do ponto de vista de manter a saúde da instituição financeira, da empresa. Acho que pode ser a motivação, né, pelo contrário, está bem remunerado, para que as pessoas, ao contrário de que um carro que você pisa no acelerador, você sabe a velocidade que ele vai atingir, o ser humano não. Quanto mais você motiva, mais ele produz. Então é isso que nós estamos tentando fazer o Santander entender, que aqui que nós precisamos de humanização, valorização, e aí eu tenho certeza que nós vamos ter mais empregos na Pulse, mais empregos na TOUS, né? Pode manter o CNPJ, né? Não tem problema, mas que faça um processo de negociação que equipare aos direitos dos bancários, que a gente está disposto a negociar até que isso possa ocorrer. Conversar com a Estela, que também se faz presente aqui nesse dia, né, de movimentação, não somente dos sindicatos, mas dos trabalhadores. Estela, até para a gente entender, para quem está em casa, essa manifestação que está acontecendo aqui, ela está sendo organizada na América Latina inteira, é isso, né? Vamos explicar para quem está em casa entender melhor. Na verdade, é uma organização mundial, é um protesto mundial contra a precarização de trabalho que o Santander está fazendo. O banco, né, é pioneiro entre os bancos brasileiros em terceirizar atividades que são tipicamente bancárias. Então, por que o banco faz isso? Ele reduziu o quadro dele, na verdade ele aumentou no seu balanço para 55 mil funcionários, só que só 18 mil são bancários. Ou seja, ele deixou de pagar participação nos lucros, né, como é a nossa, deixou de pagar o mesmo salário, deixou de pagar vale-refeição igual o nosso. Então, assim, o banco ele está de brincadeira, porque o sistema financeiro brasileiro tem condições de ter funcionários bancários com a nossa convenção coletiva. Não estamos falando de um boteco da esquina, estamos falando de um banco internacional. Agora, essa manifestação, obviamente, está acontecendo, como você falou, no mundo inteiro, né? Porque da mesma maneira que esse trato é feito aqui com os funcionários, como você falou, isso acontece também na Argentina, acontece no Peru, e simultaneamente sindicatos mobilizados para que não aconteça isso, né? Eu sempre falo para o pessoal que a reforma trabalhista de 2017 ela criou uma brecha para essa situação, né? Então, o Santander é o primeiro banco a usar aquilo que foi feito a toque de caixa, né, no fim de governo, para poder economizar, né? Então, os outros bancos não fizeram isso, né? O Banco do Brasil, a Caixa, o Bradesco, o Itaú não fizeram isso, mas o Santander fez. Então, não dá para a gente assistir a isso, né? Um banco que comprou vários bancos grandes aqui do Brasil, que já ganhou muito dinheiro, já comprou o Banespa, já comprou o Banco Real, já comprou o Banco Meridional, né? E foi com esses funcionários, com essa história desses funcionários bancários, que esse banco chegou onde
chegou. Então não é justo que ele faça isso. Acho que é importante as pessoas, né, a população ter essa clareza que nós estamos aqui no movimento pacífico, né, mostrando para essas pessoas que a luta deles é a nossa luta também, que o Banco Santander, ele terceirizou essas empresas com a forma de você baratear a mão de obra. Nós não estamos contra essas pessoas, estamos aqui para mostrar para eles que a luta deles também é a nossa luta. E também para a população, o que o banco tem feito? O banco tem fechado, ele fechou 280 agências nos últimos anos. Só nesse ano fechou essa quantidade de agências. Nós queremos que o banco preste um serviço à população com decência, com qualidade. Você tem uma dúvida? Vai numa agência, conversa com o gerente. Estamos tendo uma quantidade de golpes hoje por telefone, pelas redes sociais. E o banco é uma concessão pública, ou seja, ele tem que prestar esse papel também para a população. Então nós estamos nesse projeto para que as pessoas que trabalham aqui sejam pagas de uma forma decente, que elas sejam o mesmo que um bancário recebe, para que ele possa prestar um serviço também decente, né, com qualidade. E o que o banco tem feito é diferente. Ele tem fechado a agência, demitido o bancário, contratado terceiros, piorando essa qualidade de trabalho, né, de prestação de serviço. Então, acho que é importante a gente entender esse projeto que nós estamos fazendo. Não é só em Piracicaba, o movimento nós estamos fazendo no Brasil inteiro hoje, para que o banco volte à mesa e negocie com a gente. Nós estamos de porta aberta para negociar com o banco. O que tem do outro lado é uma truculência, não quer sentar à mesa para negociar, e isso não dá para aceitar. Um banco que tem 20% do seu lucro mundial sai do Brasil e é mandado para a Espanha, nós não podemos ficar assistindo isso e achar que está tudo bem com uma situação dessa. Agora, Lorival, hoje, manifestação pacífica, né? É um movimento acolhedor. Exatamente. Agora, se a direção do Santander não sentar com vocês, a manifestação vai continuar. Vocês vão marcar mais dias, enquanto não houver a negociação, correto? Isso, correto. É importante que nós estamos aqui para forçar o banco, convidar o banco a sentar na mesa, né? E se isso não funcionar hoje, nós vamos voltar outro dia, até que o banco sente à mesa com a gente e negocie. E assim, é importante dizer que nós nunca deixamos de conversar com o banco, né? Sempre que o banco chamou a gente para negociar, nós sentamos à mesa, negociamos. Eu faço parte do Comando Nacional dos Bancários, é um grupo de sindicatos, 10 maiores sindicatos do Brasil, que senta na mesa, negocia com o banco. Nós vamos até em São Paulo, na Faria Lima, na FENABAN, que é o sindicato dos bancos, negociamos com eles. Agora, o banco tem que estar disposto a negociar, e nós estamos dispostos. Do nosso lado, isso realmente está muito tranquilo. Agora, se hoje não tiver resultado, vamos voltar outra vez, até que o banco sente na mesa com a gente e negocie. O intuito da nossa manifestação é realmente elucidar isso, né, para os funcionários da TUS e da PUS que fazem serviços bancários, né? Então eles devem ser representados e também ser considerados enquanto bancários. Infelizmente, com a lei da terceirização, aí permite que eles sejam terceirizados. O que acontece também a gente coloca como contratação fraudulenta,
que daí eles fazem serviço de bancário, no entanto, não recebem como bancário, não têm os mesmos benefícios que os bancários e a jornada de trabalho também é diferenciada. Então nós estamos aqui para dizer assim, nós conhecemos qual é o seu trabalho, porque nós trabalhamos com isso. E é importante se colocar que ao mesmo tempo que aqui cresce, as agências fecham. E a população é muito prejudicada, porque a população, eu, por exemplo, nós não queremos um atendimento de máquinas e por telefone, nós queremos um atendimento humanizado. Eu sou pessoa com deficiência, eu sei quais são as dificuldades das pessoas com deficiência de ser atendida na agência. Agora, por telefone, dificulta muito mais por um aplicativo. E a gente sabe que nem todo mundo tem acesso a uma internet de qualidade, a um celular. Isso também aumenta o quê? As fraudes, aos roubos, né? Das pessoas que são mais vulneráveis. Mas hoje, especialmente, nós estamos aqui para falar assim, ó, nós queremos que vocês estejam representados por vocês, são bancários, e nós queremos também, junto com a população, que vocês tenham um trabalho de qualidade e que a população também tenha um serviço de qualidade. A gente sabe que hoje as agências, com os fechamentos, antes nós tínhamos 7 cargos dentro da agência. Hoje nós temos um funcionário que faz tudo. E aí o que acontece? Sobrecarrega, saúde mental, o funcionário da mesma maneira que ele entra, ele não consegue sair. O descontentamento da população, e isso entristece nós enquanto bancários, porque nós realmente queremos prestar e dar um serviço de qualidade, porque nós somos remunerados para isso. Então nós queremos oferecer e dar o nosso melhor. E nós estamos aqui para falar também para a Pulse, né? E para toda a sociedade. E conscientizar o Santander, que a gente já chamou para conversar na mesa de negociação, que faz serviço de bancário, bancário é. Nós temos uma convenção coletiva muito rica, que atende realmente a necessidade desses trabalhadores. Então é como se rasgasse a nossa convenção coletiva. E não é isso, porque assim, eu sou relativamente nova no movimento sindical, mas se não fosse aquelas pessoas lutarem, a gente não tinha o que nós temos hoje. E a gente precisa lutar pela permanência desses direitos e para melhorar, porque a gente sabe que um trabalhador sendo remunerado dignamente e tendo um ambiente de trabalho adequado, todo mundo ganha, inclusive a empresa, porque o nome dela fica melhor, entendeu? Ela se destaca. Então é aquela situação que a gente fala ganha-ganha, mas a gente não pode fazer onde um perde e outro só ganha, né? A gente sabe que a gente vive no mundo capitalista, infelizmente, né? Só que assim, os recursos, 20% de tudo arrecadado no Santander é no Brasil. De 55 mil funcionários, só 18 mil são da categoria bancária. Então, assim, é a precarização do trabalho, as pessoas que trabalham ganhando menos têm menos poder de compra. A gente quer que as pessoas lutem para viver, não para subviver ou sobreviver. Tá invertendo os papéis. Então é por isso que a gente acorda de madrugada, que a gente vira à noite, a gente fica acompanhando as leis, a gente luta, porque assim, eu sou funcionária, mas eu também quero que a minha empresa cresça. E que se eles precisarem do movimento sindical, a gente não está para lutar contra, mas a gente está para lutar junto, por condições melhores para todos os trabalhadores. Todos, seja quaisquer que forem as esferas. Não só os grandes diretores ganhar bastante em detrimento da precarização do trabalho da base. É a base que faz crescer. E aí, quando todo mundo se conscientizar disso, a gente vai dar a mão e a gente vai avançar. Letícia, você falou dos que vieram antes e conquistaram. 98% aqui são jovens. Talvez é a primeira manifestação que eles acompanham de perto e, de certa forma, fazem parte, né? É a primeira, né? A gente vê que são jovens, acho que eles nunca se depararam com isso. E é muito interessante que algo acontece, a história se faz novamente, como foi no passado, onde houve um entendimento para se convencer que aquilo era melhor, pela própria luta daquilo que é melhor. A gente se vê presente aqui hoje, né? Historicamente, são jovens que estão tendo o primeiro contato, né? Isso é muito bonito também, né? A história volta, né? Ela se renova, mas que nem você colocou, é importantíssimo a gente elucidar isso para eles, né? Muitos são o primeiro emprego, então eles às vezes chegam na empresa e falam assim, não, tem esse benefício, esse salário e tal. Isso tudo
é luta do movimento sindical. E a gente luta não somente para avançar, mas também para manter. Porque a gente sabe que isso não é um gasto para a empresa, isso é investimento. E quando a gente investe no maior patrimônio da empresa, que são os funcionários, automaticamente a empresa vai se destacar e vai conseguir aquilo que ela almeja, que é o lucro. Mas que isso seja dividido dignamente. Quando eu falo dividido, eu quero falar sobre condições de trabalho adequada, salário adequado, né, apoio às mães, né, com o salário babá, auxílio creche, participação dos lucros. Então, assim, que nem eu vou ter que falar, é o ganha-ganha. E esses jovens que vêm hoje, muitos não conhecem, né, não tiveram, né, a curiosidade ou não tiveram acesso. Então, nós estamos aqui exatamente para elucidar e para mostrar para ele que somente a luta nos garante, somente a luta permite que a gente avance e que a gente nunca pode esquecer, ir para frente sem olhar para trás. Porque atrás, ele vai mostrar para a gente, olha, eles chegaram até aqui. Então, nosso dever enquanto cidadão é avançar e deixar isso melhor para os nossos filhos, para as próximas gerações que vão vir e que precisam de situações e condições de trabalho adequadas, né? Então, isso que eu acho que é importante. A gente não está fazendo isso só por nós hoje, mas nós estamos pensando lá na frente, assim como as pessoas que estiveram antes de nós pensaram na gente. Trabalhador unido jamais será vencido. 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 Parabéns, companheirada! Tá aí então a manifestação que aconteceu hoje pela manhã, né? Simultaneamente, como foi falado aí pelas equipes, né? Do sindicato, em várias localidades aconteceu essa manifestação também. Bom, nós entramos em contato com a TUS através, né? Da equipe da TUS, né? Questionando, né? Qual era a posição deles a respeito dessa manifestação e também a respeito do que o sindicato está cobrando, né? Então nós entramos em contato com a TUS e a TUS mandou uma nota oficial para nós. Pois não, Maria? A nota diz que a TUS Digital Service informa que atua observando rigorosamente a legislação trabalhista vigente e a convenção e os acordos coletivos aplicáveis à categoria profissional dos seus colaboradores. Não obstante, respeita a liberdade de atuação do movimento sindical e esclarece que o Sindicato dos Bancários não possui legitimidade para representar os interesses da categoria profissional dos colaboradores da empresa. Essa foi a resposta, então, oficial da TUS. A gente vai estar acompanhando, né, o desenrolar dessa negociação, dessa conversa, né, entre o sindicato e a empresa Santander, e aqui em Piracicaba, obviamente, né, no caso aí a TUS, a gente vai estar acompanhando de pertinho o desenrolar, né, dessas negociações. Vamos estar à total disposição, tanto aí do sindicato, né, e também, obviamente, da empresa. A gente vai estar acompanhando de pertinho, trazendo essa notícia para todos os moradores da cidade de Piracicaba e toda a região.